Mas assim, tem um momento no livro que o Rand ele fala sobre a hibridização, uma coisa assim. Hoje eu tô ruim pra falar. Eu acho que eu tô bêbado a já. cerveja. Eu acho que é mesmo. Ele fala sobre esse processo híbrido, né? E quando ele fala dessa condição híbrida, né, que a gente tem, eu fico muito imaginando isso, né? Que parece que a gente está vivendo os dois momentos. A gente vive tanto essa questão imunológica do que ele fala, porque ele até fala no começo, né, sobre a questão da alteridade, né, que ele fala assim que toda reação imunológica é uma reação à alteridade. Isso. Né? Então ele fala que tudo aquilo que eu uso como defesa, né, eu estou me defendendo daquilo que é diferente, daquilo que é estranho, né, daquilo que coloca. E aí, cara, eu pergunto para você, o que ele quer dizer com paradigma imunológico? Né? Porque, cara, eu juro pra você, eu fiquei testando assim, né? Falei assim, o Renan leu o livro lá no mestrado, ele vai saber me responder. O paradigma imunológico, ele tá falando dessa época, né? Se transforma num paradigma, ou seja, algo que é corrente, que é... Todas as coisas são entendidas através desse entendimento, um paradigma. Um paradigma é uma forma de entender as coisas que é corrente e aceito por todos. Algo assim. Vira uma narrativa. Uma narrativa aceita por todos. Sim, né? Uma maneira mais simples, talvez, de explicar. Então, o paradigma imunológico é esse. Né? É uma sociedade... No contexto do livro, né? Eu também não concordo muito com essa separação de imunologia e de neuronal, né? Mas é o que ele está dizendo aqui. É um paradigma que perdura durante todo o século, né? E a sociedade é moldada a partir desse paradigma imunológico, e aí que vem o Foucault e as instituições de controle. Então, a escola é uma instituição de controle, o hospital é uma instituição de controle, o trabalho é uma instituição de controle, sempre nessa coisa da alteridade, de marcar as diferenças. Né? Você tem que marcar uma diferença, de forma geral, né? Não falando daí de doenças, né? Mas de forma geral você tem que marcar uma diferença, você tem que colocar as pessoas numa disciplina, né? Esse é o paradigma que permanece até essa virada de século, que vira um paradigma neuronal. Então agora cai em desuso, né? Fica em segundo plano essa coisa das doenças imunológicas, dessa sociedade forjada nesse paradigma imunológico, e entra uma nova sociabilização do neuronal. Então, as coisas hoje em cima do neuronal. Caralho, que difícil, né? É difícil, mas é assim, tem prós e contras nisso. Não é prós e contras. Seria assim, ó, tem pontos de fricção no que você tá falando, porque não é que você tá falando, é o livro. É o livro, é verdade. Palavra bonita. Pontos de fricção? Pontos de fricção. É onde encontra... Paradoxo, vai encontrar, né? Paradoxo. Como que é? Aí entendi. Tá bom. Vai lá, vai, segue. É pontos de fricção, não é de Paradoxo. fudeção, Segue não. que tem família assistindo. É paradossexual. Não, segue que tem família assistindo. Não, assim, segue. eu acho que o Renan tá super claro no que tá falando. Assim, apesar da dificuldade de entender. Vamos tentar. Nossa, né? A dificuldade nossa de entender. Nossa. Né? Aí, assim, o que eu entendi, né, nesse sentido? Que, de fato, esse paradigma imunológico que ele diz, no contexto social, seria essas dicotomias, né? O que é diferente deve ser combatido. Então, ideologias contrárias devem ser rechaçadas. Isso. Né? Essa polaridade e tem mundial. sempre essa tensão. Exato. Desde a Guerra Fria existe, de fato, uma polaridade. Não só desde a Guerra Fria, mas existe nós contra eles. É só olhar no Brasil, o contexto mais idiota possível. Futebol. Tem essa diferenciação. Tem essas dicotomias, assim, ó, nós contra eles. Cara, quem é fanático de futebol, é esse o discurso, nós contra eles. E aí você vê que hoje em dia, principalmente através de demandas identitárias, né, e não colocando nenhuma positividade ou negatividade na palavra, mas das demandas identitárias, a gente tem uma mescla, né? Já não tem mais, em alguns momentos, sentido falar em nós contra eles. Somos todos juntos. Estamos falando do Centrão. Exatamente. Uma coisa é Palmeiras contra menino. Corinthians, enquanto duas empresas, duas associações atléticas competindo uma com a outra. Outra coisa é falar nós contra eles, os porcos contra os gambá. Isso. Outra coisa é a violência no estádio, um arrebentando o outro. Ou né? de torcidas, e no caso do São Paulo, né? O pessoal ofender a torcida do São Paulo. Os Bambi. De forma homofóbica. Exatamente. Já não é mais tão aceito como era
Antigamente. Nem se fala muito Não é? mais. Só se fala em grupos fechados do WhatsApp. Não, tô brincando. Cara, Não, isso me fez não lembrar. pega Tô bem. brincando. Nem que seja Não, só hoje, em um momento, né? Não é. Não pega bem. Não pega bem. Isso Né? me fez lembrar de uma situação que aconteceu no futebol. Eu não lembro de que país. Tem o Celtic e o Rangers. É a maior rivalidade. Sim, Considerada a sim. maior rivalidade mundial É a de Escócia, futebol. né? Escócia. Isso, Escócia. Escócia. Cara, teve um jogo em pleno, acho que é 9 de setembro, que é o dia específico do combate ao Pera aí que prevenção a ao gente vai suicídio. consultar o Nissin. Não, que o 10. Nissin- 10. 10 de setembro. setembro. Exatamente, no dia 10 de setembro teve um jogo contra Celtic e Ranger. Um dos jogadores acho que era do Rangers, se eu não me engano, teve um irmão que cometeu suicídio. No jogo que eles estavam fazendo a homenagem pro irmão do cara e fazendo esse combate, as torcidas do Celtic amarrou, tipo, bonecos infláveis pelo pescoço na arquibancada. Cara, ele exceder o limite da ética. Da provocação, pra fazer provocação. Cara, simplesmente tipo, numa situação horrível, que é uma doença que se alastra, né, completamente hoje pelo mundo. Tem muitos casos de suicídio, a gente tem que buscar prevenir isso, essas determinadas situações. E os caras fizeram isso, tipo, excedeu todos os limites. Não tem como você falar que era nós contra eles, era aqueles, tipo... Não tem um termo que dá pra Aí usar é pra civilização isso, e barbárie. E é por isso, Exatamente. é por isso, menino, que eu não consigo acreditar numa sociedade sem comparação. Se não houver uma comparação, você nunca vai saber o que é o bem e o que é o mal. Você não tem um limite. Aspectos Mas éticos aí, disso. cara, mas aí é um... E por isso que eu concordo até em partes com a teoria da paradigma imunológico. Porque sem a comparação, você não sabe o que seria adversário e você não sabe o que seria não há mal- prejudicial. Não há mal se não existiu bem, né? Não, É. cara, e você precisa do diferente. Uhum. O que o Han tá falando aqui é que hoje em dia não se tem mais o Não diferente. se tem. Você tem uma homogeneização. E até a busca por ser diferente causa um efeito em massa. Por exemplo, todo mundo quer se destacar de alguma forma. Cara, a febre dos... O TikTok, K-pop. as dancinhas. A febre do K-pop, exatamente, mas as aí, dancinhas então. do TikTok, cara. Todo mundo dançando E- igual. e é Milhões de isso. pessoas Fazendo fazendo a a mesma mesma dancinha pra ver se viraliza. E entendeu? isso é uma situação que a gente tá E é dizendo, busca que ele pela fala assim, singularidade. na Exato, verdade. mas Entendeu? isso te torna o quê? Igual. Igual. Porque torna todo mundo- igual. mesmo que você E aí, assim, ó, eu quero você ser perece diferente pelo do igual. outro. Por isso que eu Mas acho... o fato de todo mundo querer ser diferente do Exato. outro Torna torna todo mundo igual. E E aí cara, você perece pelo igual. E é por isso que, assim, Exato. quando um amigo nosso fala, eu amo esse amigo, nem vou falar o nome dele aqui, mas ele vai saber que é ele. Ele fala do gado, toda hora gado. Eu falo assim, cara, para de falar gado, porque você é Cara, mais não um dá- rebanho, cara. Não dá pra citar? Se quiser, Pode eu citar, cito. eu amo ele. É o Anderson. Anderson. O Anderson Vietro. Cara, o cara é um cara que tinha que estar aqui Não, na aqui a mesa gente com fala gente. mesmo. aí Não, tem esse o negócio Anderson, não, o Anderson, se você Aqui você estiver dá nome acompanhando aos a bois, gente... né? É, o Renan Legal. é um grande amigo nosso, cara. Mas eu o conheço Anderson... ele pelo Instagram. o Anderson, Sigo ele pelo Instagram, mas não conheço pessoalmente. essa câmera aqui... Deveria, Renan. É um cara excelente pra conversar. Exatamente, essa câmera aqui, ó. Ô, Pedro, foca aqui nessa câmera que eu quero convocar o Foca em mim. Anderson. Corta pra mim. Ô, Anderson, cara, Corta pra mim. a gente te ama. Vem bater um papo de boteco com a gente, Já escolhe um chamou livro e ele vem aqui. 15 vezes, ele não quer vir. Ah, viado mesmo, né? Puta que pariu. Vem cá, Anderson, sério mesmo. Vale a pena. Pra gente falar mal de você na frente, dar não risada. pelas costas, né? É isso Mas, aí. ó, a origem das coisas, ela não Isso é parte... Darwin. Vamos lá, A origem então. das espécies. Na origem das coisas, parte do pressuposto de que as pessoas vão partir para tudo igual e vão partir para um senso comum, caso contrário, não seria interessante eu criar nada diferente. Tem que falar alguma coisa disso aí. Você entendeu? Criou-se o TikTok, a gente falou aqui dessa porcaria. Para mim é uma merda isso. Entendeu? É um mal necessário, Mas como é um todas as é outras um mal mídias. necessário para Entendeu? quem faz isso, para quem gosta daquilo. Para mim, eu não consumo. Porque E é não por isso gosto que eu vi disso. uma notícia na No BBC falando sobre zerar as redes sociais. Cara, esse tempo atrás, do que você estava Depois- comentando, a questão de todo mundo querer ser igual, aquele italiano, o Khabib lá, que ele faz sempre aquele gestinho lá de... é coisa simples e tal. Sim. Cara, ele era genial, ninguém nunca fez aquilo lá. Todo mundo começou a Agora copiar o cara faz, pra ser igual. Então, Nisso que o César falou aí, você brincou de Darwin, mas isso tem... Se você a pegar coisa, a a raiz coisa da não coisa... corre assim, se você não fizer nada diferente, pensando que depois dali vai ficar tudo igual. porque no Darwin, não em algum livro específico, mas na teoria da evolução, precisa do diferente para gerar uma evolução. Porque Sim. senão, se você só... Você atrofia o DNA. Exatamente, Então, pô. mas aí